Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E acreditem, num dia em que a situação do presidente da República está ficando bastante complicada. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de sensacionalismo, estou apenas tentando levar para vocês algumas informações de como funciona o Estado de Direito quando alguém investido num cargo público comete um crime ou está sendo investigado de um crime. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso portal, que têm feito nosso portal chegar em tantas pessoas, a cada instante mais pessoas chegando aqui no nosso portal. Se esse é o seu caso, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos também, compartilhe se você achar bacana, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, as suas críticas, porque aqui são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, então, como eu estava dizendo aqui no início do nosso papo, a situação do presidente está ficando muito complicada. Todos os jornais estão colocando a informação que o presidente da República está às voltas agora com inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar se ele prevaricou no caso da Covaxin. As provas já estão aí públicas para qualquer pessoa, qualquer estudante de direito consegue perceber que o presidente ele não vai conseguir escapar dessa incriminação. Evidentemente, a gente tem trâmites políticos que são percorridos quando alguém é acusado de um crime na presidência da República. Existem duas espécies de crimes. Crimes comuns e crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade normalmente são crimes políticos, crime de um comportamento omissivo, de um desleixo, de uma declaração, de um ato, enfim. E os crimes comuns são esses que a gente já conhece do Código Penal, o homicídio, infanticídio, tráfico, enfim, os crimes comuns, roubo, furto, enfim, todos esses estão no Código Penal. Mas um presidente da República, enquanto ser humano, ele pode praticar crimes comuns também. Se o Bolsonaro mata uma pessoa, ele está praticando um crime comum. Se ele mata mais de 530 mil, ou se ele ajuda a matar mais de 530 mil, ele está na alçada de um crime comum. Mas isso não impede que ele seja implicado também pelo crime de responsabilidade por omissão em vários casos, que ele poderia fazer alguma coisa e ele não fez, ou ele fez contrariamente à lei. No caso específico, o delito que está sendo apontado contra ele é dele ter prevaricado, ou seja, ter deixado de fazer um ato que ele tinha obrigação de fazer e não fez, e isso acarretou um prejuízo para a nação, ou minimamente um risco contra a nação. As provas, elas estão espalhadas por todos os lugares. Por quê? Porque o deputado Luiz Miranda, é certo que ele se encontrou com o Bolsonaro, é certo que ele levou o irmão para falar com o Bolsonaro sobre o crime de corrupção dentro do Ministério da Saúde, é certo que o irmão levou provas, nós não sabemos se o irmão gravou, se ele gravou essa conversa com o Bolsonaro, mas fato é que não há prova que o Bolsonaro tenha feito nenhum ato a partir dessa acusação, dessa informação que estava acontecendo um crime contra o Brasil, um crime contra a saúde pública, um crime contra pessoas aqui na nossa nação. Então, se ele não fez nada... E o que tem o deputado Luiz Miranda? Tem uma série de áudios aos assessores do Bolsonaro, tem todas as informações, tem áudios que os assessores do Bolsonaro passaram para o deputado Luiz Miranda, confirmando que o presidente tinha a informação do crime, tinha informação e estava ali estudando o que queria fazer. Fato é que depois de muito tempo não se fez nada. Então, o delegado da Polícia Federal, ele não tem como escapar de, após reunir todas essas informações, de acusar o presidente da República, de apontar o presidente da República como autor de um crime grave contra a nação, que é o crime de prevaricação. A Constituição Federal exige que tanto quando o presidente comete um crime comum, como quando ele comete um crime de responsabilidade, que o Congresso Nacional, que a Câmara Federal, melhor dizendo, por 2/3 dos deputados, autorizem que ele seja processado. Se isso acontecer, ele fica automaticamente 180 dias fora do cargo para o bem de toda a nação. Mas isso vai ser um desdobramento mais à frente. Claro que uma situação dessa não deixa de ser uma situação preocupante, porque o presidente da República ele fica com essa espada sobre a sua cabeça. E aí, o tempo todo ele vai fazendo as suas declarações amalucadas. Para minha satisfação, depois de eu estar aqui há muito tempo falando contra esse discurso safado de golpe, que ficou mais ou menos naturalizado, hoje eu vi um trecho aqui de uma coluna do Reinaldo Azevedo. Eu não sei se tem problema de direito autoral, vou colocar só uma fala dele aqui, porque o Reinaldo Azevedo, por mais que as pessoas discordem dele,
ele é uma pessoa muito escutada pelas pessoas que operam nas instituições aqui do nosso país. E, inclusive, escutado pela classe de jornalistas também. Vamos ver o que ele fala aqui, porque ele reproduz aquilo que eu venho falando para vocês aqui há meses, né? Que a gente não deve ficar batendo bumbo para maluco dançar. E vamos falar se o Bolsonaro está querendo um golpe mesmo ou se ele está querendo uma outra coisa. Vamos escutar um trecho aqui do Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa começar a parar de naturalizar essa história de golpe. É claro que é preciso expressar repúdio, né? Afinal de contas, só existe imprensa onde há democracia. Então esse negócio de ditadura não existe outro lado. Jornalista que quer defender ditadura, né, não é digno desse nome. Inexiste essa condição. Então é claro que quando militares fazem ameaças, como foi o caso do Braga Neto, naquela nota, junto com os comandantes militares, ou a entrevista dada pelo comandante da aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior, é preciso que a gente expresse a mais clara e inequívoca censura. Agora, vamos tomar cuidado com esse negócio de falar, olha, o golpe é possível, o golpe vem aí. Não, não é possível. Vejam só, primeiro, não... Aí eu vou colocar para vocês na íntegra esse link aí dessa fala do Reinaldo Azevedo. E, felizmente, vários jornalistas estão começando a trabalhar, a operar com essa lógica também. Gente, vamos pensar aqui algumas coisas. Eu falei no nosso vídeo anterior que um golpe, ele não é uma coisa da cabeça de um translocado, de uma pessoa que tem sido apontada já por muitos na sociedade como um presidente cagão. O Bolsonaro, gente, eu já mostrei para vocês, ele não tem o menor respeito dentro das Forças Armadas, porque o Bolsonaro ele foi o oposto de um militar sério, de um militar honesto, de um militar comprometido com as coisas corretas, com as coisas éticas. Só se une a Bolsonaro, conhecendo que ele é a figura que ele é, quem tem o mesmo tipo de perfil. Quem se une a bandido, é bandido também. Quem se une a canalha, é canalha também. Quem se reúne com bandido e canalha ao mesmo tempo, o que a gente pode dizer? Então, muitas pessoas ficam com muitos dedos de ficar criticando militares porque eles estão pulando ali o muro e invadindo o campo da política. Bem, o golpe, como eu estava dizendo, não é uma coisa de uma cabeça de um translocado. Pode até ele ficar pensando em quebras institucionais. Mas, normalmente, quando a gente há uma ruptura institucional, é porque existem vários atores num país, no jogo político e no jogo econômico, em forças internacionais, conspirando na mesma direção. Essa situação não existe no Brasil porque os conspiradores de outras épocas estão no poder. Eles estão fazendo com o nosso país aquilo que eles querem. Eles estão fazendo com as classes sociais que não pertencem ao topo da pirâmide, ao clubinho, o que eles querem. Estão retirando direitos do povo brasileiro. Eles estão fazendo um massacre econômico contra as classes populares menos favorecidas economicamente. Estão cortando a educação. Estão tirando o futuro do nosso país, estão destruindo a nossa indústria, estão entregando nossos parques energéticos, nossas riquezas minerais, nossas infraestruturas de uma maneira geral, os aeroportos, os portos, as ferrovias, rodovias, o litoral brasileiro, enfim, eles estão fazendo tudo a favor dos grandes grupos econômicos. E os militares que estão no governo Bolsonaro são essas figuras que estão fingindo que são patriotas, mas na verdade eles estão engordando o contra-cheque deles e eles têm que ficar sujeitos a esse tipo de crítica que a gente faz aqui todos os dias. A gente tem que olhar na cara deles e falar assim, meu amigo, você é servidor da nação. As Forças Armadas não são suas, as Forças Armadas são do povo brasileiro. E o senhor não pode pegar as Forças Armadas para colocar a serviço de um presidente cagão e desonesto, como está sendo apontado agora, pelas pesquisas. O povo começa a perceber cada vez mais que não é possível você associar a palavra honestidade com a família Bolsonaro. São muitas as evidências que a família nunca teve honestidade como um valor,
a ser perseguido para cima e para baixo, né, ao longo de toda a sua existência. Então, quando os núcleos próximos de Bolsonaro começam a falar algum tipo de transgressão, existe uma questão de ordem prática, que é uma questão insolucionável. Porque eles ficam pensando, o golpe, vamos enfrentar e não vamos aceitar o resultado. Bom, não vai aceitar o resultado? Como assim, de uma eleição, o presidente? O grupelhos ao lado do presidente. Então, quer dizer que o Tribunal Superior Eleitoral declara que o candidato vitorioso foi A e não foi B, e vocês vão fazer o quê? Vão ficar castelados dentro do Congresso Nacional, vão fechar o Congresso Nacional, vão prender os deputados? Como é que é isso? E depois, no dia seguinte, acontece o quê? Vão fechar o Supremo Tribunal Federal, as varas federais, o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. Como é que é o dia seguinte está todo mundo contra? Que ideia é essa? Então nós não estamos falando em golpe, nós estamos falando num criminoso ou numa mente criminosa pensando em fazer atos de terrorismo contra as instituições, a não aceitar aquilo que o Estado Democrático de Direito determina. Quer gostemos ou não, quer o nosso Estado, a nossa nação ainda tenha muitas desigualdades, mas nós temos uma Constituição e nós todos estamos sujeitos ao respeito a essa Constituição. A Constituição tem que valer para todo mundo. Então, quando alguém começa a costear o alambrado, falando em situações que não se formatam à lei, alguém que tenta descumprir a lei é alguém que está à margem da lei, é um marginal. Um marginal é um criminoso. Então, se tem alguém já pensando em praticar crimes, porque isso tem consequências, né? Você invadir instalações, você prender pessoas sem ordem judicial, você mandar onde? Para onde essas pessoas presas sem ordem judicial, você matar pessoas, você agredir pessoas, isso tudo, gente, isso não é golpe. Isso é terrorismo, isso é bandidismo, isso é ato de milícia. E contra esse tipo de situação, é por isso que existem instituições. Ou senão a gente, de fato, a gente está perdido aqui no nosso país. Se a gente achar que todas as entidades, que todos os órgãos do Poder Judiciário, que todos os órgãos das polícias, que tudo que funciona, o Ministério Público, os meios de comunicação, que todo mundo vai ficar em silêncio diante de baderna, diante de violação de direitos, de situações que não se formatam com o Estado brasileiro, com a lei maior que a gente tem, aí realmente a coisa está complicada. Então a gente tem que chegar e avisar para esses aprendizes de marginais, os que ainda não são, porque estão próximos da marginalidade institucional, que existem consequências para as pessoas que tentam praticar terrorismos contra a nação, contra a sociedade de uma maneira geral. E aí não sou eu que estou fazendo nenhum tipo de ameaça, eu estou apenas dizendo o seguinte, que o Brasil ele tem um trocinho chamado Constituição. Ele não é a melhor Constituição do mundo, o Brasil não é o país mais justo do mundo, o Brasil não é o país mais certo do mundo, mas permitiu que chegasse uma figura que tem sido o pior presidente do mundo e a gente tem os remédios institucionais para lidar com essa situação. Então o presidente, ele dentro da lei, ele vai ter que responder esse inquérito, o delegado da Polícia Federal, ele tem esse papel histórico do qual ele não vai poder se afastar, ele não vai poder dizer que o presidente não sabia, ele não vai poder ignorar as provas todas que nós já conhecemos que o Luiz Miranda tem que o presidente prevaricou, ele não vai poder ignorar que o Bolsonaro não fez absolutamente nada, se aparecer algum documento do Bolsonaro agora para o Pazuello, o documento obviamente será falso, ele tem como checar todas essas informações e o presidente mais uma vez vai ser apontado no mínimo como uma pessoa que deixou de fazer alguma coisa que tinha obrigação de fazer e que mentiu para a nação. Ao mesmo tempo, ele cometeu, portanto, um crime de prevaricação e cometeu um crime de responsabilidade por ter sido desleal com a nação brasileira, desleal com relação ao povo brasileiro. E tudo que ele está falando agora tem que ser considerado de uma forma mais efetiva para incriminar o presidente da República. Esse inquérito aberto na Polícia Federal, do qual ele não tem como escapar, ele pode não ser processado, como eu digo a vocês, né? Ele não pode ser julgado, o processo, a acusação não pode ser realizada sem autorização do Congresso. Mas todos os indícios que o delegado da Polícia Federal reunirá, esses não vão poder ser jogados no lixo, não. Esses vão ser evidenciados, vão ser colocados, a conclusão do delegado vai apontar para a responsabilidade criminal do presidente da República. Vocês
Podem notar que eu estou falando para vocês. Isso não é nada bom para o presidente da República, que de fato não manda no nosso país. Se vocês olharem bem, o Bolsonaro nunca se preparou para área nenhuma. Ele terceirizou tudo. Ele não sabe nada de educação, não sabe nada de saúde, não sabe nada de saneamento básico. O Brasil está funcionando e mal à revelia de Bolsonaro. Tudo que já estava rodando na mão de grupos econômicos, de pessoas que comandam estruturas que abocanharam o Estado brasileiro, eles continuam a operar nessa lógica. Então, o Bolsonaro é apenas, como eu digo a vocês, um fantoche no meio dessa história que depois que ele tiver todas essas acusações materializadas contra ele vai virar um fantoche incendiado. Ele vai ser descartado, vai terminar a vida dele em situação muito ruim e todas as pessoas que estão próximas dele vão ter que prestar contas aí com a Constituição e com a lei. E ele fica tentando desviar o tempo todo os assuntos, agora ele está mirando em Cuba. Agora Cuba para ele é um troço que está na ordem do dia e a gente pode falar sobre isso aí no próximo encontro. Eu vou analisar o que está acontecendo lá para conversar com vocês, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!